para a gente seguir uma conversa coletiva, né, eu só vou lançar aqui uma questão, e aí tem a ver com o meu livro, né, O Avesso da Pele. Ele é um livro em que um sujeito é assassinado após receber uma abordagem policial, né? E a pergunta que eu me fiz, né, quando eu estava escrevendo o livro, é o seguinte: existe uma justiça, né, possível nesse caso? Né? Que tipo de justiça conseguiria restabelecer um equilíbrio dessa tragédia, né? Ou seja, alguém que é assassinado, né? Eu não posso trazer essa pessoa de volta, né, à vida, mas que tipo de justiça é possível nesses casos? Cidadania, meus amigos, como já referimos inúmeras vezes, é um espaço que cuidamos com muita atenção e com muito carinho. Aqui buscamos ouvir, refletir e ampliar não só o nosso conhecimento, mas especialmente a nossa consciência e o nosso olhar sobre temas caros à cidadania. Neste 16º encontro, temos a honra e o privilégio de receber o professor, escritor e patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2020, Jefferson Tenório. Consagrado como uma das grandes vozes da literatura brasileira contemporânea, Jefferson Tenório é carioca e radicado em Porto Alegre. Fez a sua graduação e mestrado na URGS e atualmente é doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Seu primeiro romance, O Beijo na Parede, foi lançado em 2003 e lhe garantiu o prêmio de livro do ano pela Associação Gaúcha dos Escritores. Em 2018, publicou seu segundo romance, Estela Sem Deus. Em 2020, pela Companhia das Letras, publicou o romance O Avesso da Pele, obra aclamada pela crítica como um dos maiores lançamentos literários do ano. O também escritor Paulo Scott, referindo-se ao nosso convidado, na orelha do livro, escreveu, eu abro aspas, O Avesso da Pele consolida Jefferson Tenório como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. E justo no momento em que a produção nacional vem apresentando trabalhos tão significativos e impactantes. A revista Veja, em agosto de 2020, escreveu: Jefferson Tenório é uma voz talentosa e urgente da nova ficção nacional. Jefferson, é uma honra e um privilégio para todos nós recebê-lo nesta edição do Cidadania Cabanelos. Muito obrigado pela tua gentileza e pelo carinho em atender o nosso convite. E ao te passar a palavra, eu gostaria de concluir te cumprimentando, e acredito que posso fazê-lo em nome de todos e todas aqui presentes, pela tua merecida e justa indicação como semifinalista do Prêmio Oceanos, edição 2021. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um privilégio te ouvir. A palavra está contigo. Boa noite a todos. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado, Ricardo, também. É um prazer estar aqui e poder falar sobre um assunto que eu tanto gosto, né, que é a literatura, que faz parte da minha vida já há muitos anos. E eu considero esses momentos como uma espécie de oásis, né, que é quando a gente consegue abstrair um pouco, né, desse mundo tão difícil, né, que a gente tem vivido aí nos últimos meses, né, e poder falar de literatura, né. Então, quando o convite foi feito, né, e a gente teve uma conversa prévia, né, para a gente saber alinhar qual seria o assunto, né, que a gente poderia abordar nessa conversa, e aí eu fiz a proposta, né, de a gente conversar sobre essa relação da literatura com a justiça, né. Acho que é um assunto que é bastante interessante, porque ele abre portas para várias discussões, né.
Então, a minha ideia hoje aqui é fazer uma fala breve, assim, de 20 minutos, talvez 25 minutos no máximo, só para lançar algumas ideias relacionadas à literatura e à justiça, para que a gente possa aí abrir um diálogo e conversar sobre essa relação, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, alguns exemplos de livros e de histórias, né, em que essa relação da justiça e a literatura elas sejam mais evidentes, né? Então, quando a gente pensa em justiça, né, e a gente olha para a literatura, acho que o primeiro livro que nos vem à mente, assim, é O Processo, do Kafka, né? Acho que é um livro que quem trabalha com direito, né, acho que em algum momento vai se deparar com esse livro e vai se deparar com as discussões que ele traz, né? E o que é interessante nesse livro do Kafka, né, o Processo, é que ele vai levar a ideia de justiça a um grau de absurdo, né? É um grau de surrealismo, né? É algo que faz com que a gente repense, né, qual é o papel da justiça dentro de uma sociedade. E aí, você tem ali nessa história, né, como vocês já sabem, um sujeito, né, que é o Joseph K., né, ele acorda com dois guardas dentro do próprio quarto, e ele está sendo acusado de um crime que ele não sabe, né, qual foi o crime que ele cometeu, e ele vai ser preso, né, e aí começam os absurdos, né, porque a cadeia onde ele vai ser preso não tem guardas, não tem chave, né, não tem, ele fica preso porque ele quer, né, e aí, então, começa uma série de absurdos, né, relacionados ao processo dele. Ou seja, por mais que ele tente perguntar para as pessoas, né, o que aconteceu e tal, ele não consegue chegar de fato, ao conhecimento, né, do porquê que ele está sendo acusado de um crime. E aí ele vai para um tribunal super esquisito, né, um tribunal que funciona aos domingos, né, que já é uma outra coisa bastante esquisita. E nesse tribunal, ele vai contratar um advogado que, na verdade, não é bem um advogado, ele é uma espécie de rábula, né, que é aquele, não sei se hoje a gente pode chamar de preposto, né, mas é aquele cara que vai lá na audiência de conciliação e não sabe muito, ele não é advogado, né, mas ele é alguém que entende, né, do direito. Então, ele vai contratar esse cara, né, para defender ele. Por quê? Porque nesse tribunal onde o Joseph vai ser julgado, não interessa muito a defesa, né? Ou seja, já é um tribunal que condenou ele antes, né? Então, não é um tribunal que aceita uma defesa, é um tribunal que tolera a defesa, né? E aí, nessa situação, você tem aí um tribunal que, além de condenar esse sujeito, ele também impede que ele faça qualquer tipo de defesa. O que me leva a um filme que vocês já devem ter assistido também, né, que é aquele O 12 Homens e uma Sentença, né? Em 1954, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar, né, de melhor filme do ano, que é a história de um menino de 18 anos que é condenado, ele é acusado de ter matado o pai, e um júri formado por 12 homens vão decidir se ele é culpado ou não. 11 daqueles homens já decidiram que o menino, o rapaz, já é culpado, né? E apenas um homem, né, daquele júri não considera ele culpado, mas também não considera inocente, né? Então, ele vai fazer todo um processo de argumentação, né, para convencer esses outros homens de que não há fatos concretos que levem à condenação daquele rapaz, né? Eu estou falando isso porque, nas minhas aulas, né, quando eu trabalho com os meus alunos do ensino médio, a gente trabalha muito com essa ideia de fato e verdade, né? Então, dentro da teoria da argumentação, a gente trata o fato como a materialidade, né, como a prova, e a verdade como uma construção, né? E a partir dessa construção, ou seja, olhar a verdade como um percurso, né, e não como um fim em si mesmo, né, mas como um percurso, como uma construção, e a partir dessa construção da verdade é que há o julgamento, né? Então, nesse caso aí do filme,
ao final do filme, a gente não fica sabendo se o rapaz ele cometeu ou não cometeu o crime, né? Mas o que se pode afirmar é que ele não pode ser condenado porque não há provas razoáveis, né, para que ele possa ser condenado. A ideia da justiça e da literatura, ela está muito ligada a uma outra coisa que é a culpa, né? A culpa, ela aparece assim como a base para que a justiça aconteça ou não, né? A gente pode pensar aí, por exemplo, no livro do Camus, né? O Estrangeiro, né? O escritor francês, né? Ali do pós-guerra, né? Existencialista. O Camus ele tem um livro então chamado Estrangeiro, em que um sujeito que é extremamente indiferente, né? Assim, ao outro, né? Então ele comete um crime e a justificativa que ele dá é porque ele sentiu o sol na cabeça e aí ele sentiu vontade de matar alguém e ele matou. Né? Ou seja, a culpa ali ela é indiferente, né? E o que choca, né, os juízes, né, os advogados, né, a promotoria, é justamente essa indiferença, né? Ou seja, é ele não reconhecer que ele cometeu um crime. Um outro modo de lidar com a culpa, né, no livro O Crime e Castigo, né, do Raskolnikov, em que esse sujeito, então, ele se coloca acima dos outros, né? Ele se acha um super-homem, né? Não no sentido nietzscheano, né? Mas no sentido de se achar melhor que o outro. E aí, então, ele acha que ele pode, né, cometer o crime que ele quiser, porque ele se acha superior. É uma outra forma também de lidar com a culpa. Você pode também ir para o livro aquele, O Médico e o Monstro, né? Em que você tem ali um sujeito que tem dupla personalidade. Quando ele comete os crimes, né, ele joga a culpa no monstro, né? E aí, quando ele quer se defender, ele ocupa esse lugar do médico. Então, a literatura ela está farta assim, de vários exemplos, né, dessa relação da literatura, a justiça, né, e a culpa. Agora, tem um caso mais emblemático ainda sobre essa ideia de justiça, que é o livro O Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa. Porque ali você tem uma ideia de justiça que talvez fuja um pouco da concepção ocidental que nós temos de justiça, né? Porque vocês têm ali um grupo de jagunços, né? Vocês conhecem, né, a história do Guimarães Rosa, né? Do Grande Sertão Veredas, né? Que é o Reobaldo, um ex-jagunço, que está contando a sua história para alguém, né? E ao contar essa história ele vai rememorando a sua vida enquanto jagunço. E nesse livro existem dois bandos ali, né, que é o bando do Zé Bebelo, né, e o bando do Hermógenes, né. Lá pelas tantas, o Reobaldo vai ficar amigo do Zé Bebelo, né, eles vão guerrear juntos e tal. Passa-se alguns anos, eles se separam, não vêm mais, e o Reobaldo, então, entra para o grupo do Hermógenes. Bom, mais adiante esses grupos se encontram, né, o grupo do Hermógenes, cujo o Reobaldo faz parte, encontra com o grupo do Zé Bebelo, eles vencem esse grupo, né, do Zé Bebelo, e eles decidem já uma pena de morte para aquele grupo, né? Bom, é aí que o Reobaldo diz que não seria seria uma falta de dignidade ou de honra matar aquelas pessoas sem que eles tivessem a possibilidade de defesa, ou seja, que eles pudessem argumentar. Então, eles criam ali uma espécie de tribunal, né? Um tribunal fora da lei, né? Onde a lei não chega. Então, eles criam ali uma espécie de ética, que é uma ética não institucional, né? E a partir dessa ética não institucional, se cria ali, então, quase que um tribunal. E o Reobaldo, ele vai fazer o advogado, o meio que advogado do Zé Bebelo, né? Então, ele vai fazer um discurso, assim, super bonito, né? Falando, defendendo a honra, né, do Zé Bebelo e tal. E ele é tão bem sucedido nisso, né, que o Hermógenes, que é o chefe do bando, decide, então, liberar, né, o Zé Bebelo, e ele, então, não é morto, né? Então, vejam que dentro dessa concepção, não se busca ali a aniquilação do outro,
Porque a ideia de justiça que nós temos e que nos acompanha há muito tempo é uma ideia cristã, né? Ela é uma ideia que está lá no Velho Testamento, é o olho por olho, dente por dente. Né? Ou seja, a justiça, a ideia que a gente tem de justiça é aquela que, bom, se eu sofri algum tipo de violência, então eu vou impor ao outro a mesma violência que eu fui, que eu sofri. Tá? Então, se alguém morre, né, eu preciso matar o outro para que seja restabelecida uma justiça. Mas veja que esse posicionamento ele é um posicionamento que desvaloriza a vida do outro, né? Porque ele propõe esse aniquilamento do outro. E o que está ali no Grande Sertão Veredas na verdade, um tipo de justiça em que o sujeito se defende, ele apresenta os argumentos, ou seja, num lugar improvável, onde a palavra não teria nenhuma serventia, porque eles estão ali todos armados, né? A palavra ela consegue, então, impor, né, ou colocar, né, um distanciamento político. Aliás, a política ela nasce justamente para impedir que as pessoas, né, cheguem às vias de fato, né? Mas o Grande Sertão Veredas ele é um livro que serve como ponte para chegar numa leitura decolonial da justiça, né? Porque aí o que eu vou apresentar para vocês agora é dentro de uma cosmologia africana, ou seja, como esses arquétipos e esses mitos africanos lidam com a justiça, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque isso significa ampliar a nossa visão sobre julgamento, né? E eu não estou dizendo apenas para quem é juiz, né? Porque a gente vive julgando o tempo todo, né? Mas ampliar nossa visão do que é julgamento, eu acho que ela é fundamental, né? Primeiro, porque quando a gente julga, normalmente a gente parte da diferença. E quando a gente parte da diferença, a gente parte para juízos de valor. Então, quando eu olho para uma pessoa, né, eu já emito ali, né, alguns juízos de valor em relação àquela pessoa, né? Então, eu avalio, eu estou a todo momento avaliando aquela pessoa, né? E o que as culturas de matriz africana nos mostram é que a gente não deve partir da diferença, a gente deve partir da singularidade, né? Ou seja, olhar aquele sujeito como um ser único e não como um ser diferente do outro, né? É claro que é quase uma utopia a gente chegar nesse entendimento, mas chegar próximo disso já é um ganho, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês essa cosmologia africana de justiça e pensar num orixá que vocês devem conhecer, que é o Xangô, né? E esse orixá, ele é o orixá que é o considerado da justiça, né? Todas as histórias que se contam, né, dele é que ele é aquele que restabelece, né, o equilíbrio das forças, né? Então esse seria o orixá, então, que é responsável, né, pela justiça. Quando a gente pensa na justiça por uma ótica ocidental, acho que a imagem que nos vem à cabeça, né, é da estátua essa, né, segurando uma balança com os olhos vendados, né, e uma espada na outra mão, né? O que representa essa imagem, né? Primeiro que ela apresenta uma imagem de neutralidade, né? Porque assim, é alguém que não está vendo, né? Então ela vai julgar, né? Ou seja, se propõe ali, né, uma espécie de neutralidade, que é uma grande ilusão assim, ocidental, né? Ou seja, ninguém julga através da neutralidade, né? Ou seja, nós somos atravessados por experiências, por ideologias, né? Nós somos atravessados por leituras. Então, essa ideia de que nós julgamos através da neutralidade, ela é falsa, né? Mas se cria, então, em torno disso, um modo de julgamento. Quando a gente vai, então, para a cosmologia africana, né, especificamente para o Xangô, você sabe que Xangô é um rei, né?
Mas ele não é um rei na ótica ocidental, né? Ou seja, é um outro tipo de relação com o poder. Não é um poder tirânico, não é um poder ditatorial, não é um poder exercido pelo medo, né? Ele é um poder exercido sobre a responsabilidade coletiva, né? E é até curioso, porque tem algumas histórias de como é que o Xangô se tornou rei, e tem uma delas que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte: quando o Xangô decidiu ser rei, ele foi num oráculo perguntar o que ele tinha que fazer para se tornar um rei, né? E aí o oráculo disse: olha, você tem que oferecer uma janta, né, para os habitantes aqui, com galinhas, aves, né, sei lá, preás, porco, ou seja, você faz aí um banquete aí para esse pessoal. Mas tá, mas é só isso que eu tenho que fazer? Não, é só isso que você tem que fazer. E aí ele faz, né, aquele banquete e tal, e naquela conversa ali, durante a janta, eles começam os habitantes, né, começam a pensar, bom, quem poderia ser o rei, né, da nossa cidade? Daí eles começam a olhar assim, pois é, né? Mas olha só, o Xangô, pô, ofereceu esse jantar aqui pra gente, né? Pô, nos trata super bem, não sei o quê. Eu acho que ele daria um bom rei, né? Então, vejam que ele é elevado a rei por uma questão política, né? Por uma questão de oferecer a fartura, a prosperidade, e não pelo medo, e não pela imposição, né? Então, quando ele chega a ser rei, ele tem o poder, mas esse poder ele não é absoluto, né? Ele não é tirânico, né? Ele é um poder que ele é mediado pelo o modo como o coletivo sustenta, né, esse rei. E o mais interessante ainda, né? Xangô, ele julga, mas antes de julgar o outro, ele julga a si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem várias histórias de Xangô que ele não consegue julgar um acontecimento, algum caso que aconteceu. O que ele faz? Ele diz, né? Eu não tenho condições, né, de julgar esse caso, né? Então, é um reconhecimento e uma humildade, né, da sua capacidade de julgar, né? E que, às vezes, nós, né, nos colocamos nesse lugar de quase onipotência, né, de julgar o outro e achar que nós estamos, que nós somos superiores, né, às outras pessoas. Então, quando a gente vê esse tipo de postura, é uma contraposição a uma sociedade que é regida pela punição, né? Ou seja, a gente tem um Estado extremamente punitivista, e todo o Estado em que tem a punição enquanto centralidade, ela é uma sociedade violenta, né? Porque ela não se preocupa com a educação dessas pessoas, e sim em vigiar e punir, né? Que é como o judiciário, né? E a sociedade ela está formada, né? Então me parece que olhar a justiça através desse prisma, né? Ou seja, em que você não é onipotente ao fazer esses julgamentos, ou seja, que você é, é passível de falhas, ou seja, você pode errar, né? E isso faz parte do humano, né? Ou seja, o que aconteceu no futebol, né? Tiveram que colocar o VAR, né? Ou seja, porque se chegou ao entendimento de que o juiz não, ele comete erros, né? Ou seja, ele não é absoluto, né? Mas antes o que se tinha? Se tinha aí essa ideia de, bom, o juiz deu mesmo que ele tenha errado, absoluto, né? O que ele... Então, é também um modo diferente, né, de olhar para a justiça, e a gente entender que a sociedade não pode funcionar a partir apenas da punição, né? Que é preciso que haja aí uma educação também dessas pessoas.
Para a gente seguir uma conversa coletiva, né, eu só vou lançar aqui uma questão, e aí tem a ver com o meu livro, né, O Avesso da Pele. Ele é um livro em que um sujeito é assassinado após receber uma abordagem policial, né? E a pergunta que eu me fiz, né, quando eu estava escrevendo o livro, é o seguinte: existe uma justiça, né, possível nesse caso? Né? Que tipo de justiça conseguiria restabelecer um equilíbrio dessa tragédia, né? Ou seja, alguém que é assassinado, né? Eu não posso trazer essa pessoa de volta, né, à vida, mas que tipo de justiça é possível nesses casos? Financeira, né? Será que é um tipo de justiça possível? Né? Enfim, alguns juízes entendem que sim, né? Ou seja, você remunerar, né, a família ou os entes, né, que perderam é um modo. Pena de morte, né, ela seria um modo de restabelecer a justiça, prisão perpétua, ou seja, a ideia é que, por mais que você tente você colocar a justiça em prática, parece que ela não fecha, né, com uma ideia que nós temos de restabelecimento de um equilíbrio, né? Parece que não encaixa muito bem, por mais que a gente tente fazer algum tipo de justiça. Mas são questões, né, para a gente pensar se no mundo que a gente vive é possível, de fato, nós fazermos a justiça como restabelecimento de um equilíbrio, né? Jefferson, eu já estou aqui, então, entrando, porque estamos todos aqui, eu acho que, impactados com essa fala. E eu quebrando aqui, Ricardo, o roteiro, normalmente, do nosso bate-papo, eu queria aqui, aproveitando que temos um juiz, querido juiz, querido amigo, querido magistrado conosco, Jefferson, eu queria passar de pronto a palavra para o Jaime, para que ele pudesse explorar um pouquinho essa provocação que tu fizesses ao final. Evidentemente, eu estou aqui por livre e espancada à vontade do nosso convidado, nosso querido magistrado, mas, Jaime, tu nos ajuda aqui? Bom, boa tarde a todos, a todas. Uma saudação especial ao Jefferson, que esteve conosco não faz muito, né, no nosso congresso da magistratura, a todos os colegas, ao querido Luiz Henrique. Na realidade, eu deveria pedir ajuda aos universitários agora, né? Eu estava aqui, tinha até feito por escrito uma pequena pergunta. Eu vou, talvez, Jefferson, só ler o que eu tinha escrito e depois acrescento, então, só para justificar, então, a honra que o Luiz Henrique me deu. Eu tinha dito assim, mais ou menos: parabéns, prezado Jefferson, sempre bom ouvir. A neutralidade é um mito, sem dúvida, mas trabalhamos na justiça possível com um conceito que é mais mundano e operacional de imparcialidade. Esse que se espera de um juiz, que pode ser verificado no processo de acordo com algumas regras prévias. O juiz que esconda provas, o juiz que não dê vista para o outro lado, que não considere os argumentos, ele é um juiz parcial. E ele é um mau juiz se ele for um juiz parcial. A literatura, imagino eu, também não é neutra, né? Considerando que somos todos seres humanos com as mesmas histórias e trajetórias. E talvez nós pudéssemos comparar aquela literatura engajada, a arte engajada, ao juiz parcial, que acaba sendo um mau juiz, porque ele, mais do que esteticamente justificar-se ou exprimir-se ou legitimar-se, ele procura provar uma tese, né? Mas eu pergunto se há um equivalente estético para isso, que eu considero um juiz prudente, que procura ser imparcial. O que seria um escritor, um artista livre, por um lado, né, de uma ideia prévia, mas, por outro lado, qual o parâmetro que nós vamos utilizar para saber se ele... existem algumas regras prévias para poder analisar a literatura, né, ou o trabalho da literatura. Uma pergunta até confusa quando eu termino de fazê-la.
mas é, na verdade, uma angústia que nós temos, né? O problema de que não há um cânone propriamente estabelecido, prévio, mas, por outro lado, eu tenho algum parâmetro para poder avaliar a literatura, para dizer, faz sentido, resultou. E, por fim, eu queria já só acrescentar que nós temos discutido muito no processo hoje em dia essas questões em torno de se o processo é um jogo, né, ou o processo é uma narrativa. Essas são algumas das teorias mais interessantes hoje, né, que fazem o processo equivaler à narrativa. E quanto mais consistente ela for de acordo com os fatos reconstruídos, mais ela tenderia ao sucesso, né? E aí me lembrei, é a minha última provocação, que nós tínhamos no direito aquela imagem muito tradicional, né, da pirâmide do Kelsen, né, que dizia que o direito era uma pirâmide que tinha lá na base todos os atos e lá na ponta a Constituição. Será que hoje uma ideia de direito como uma rede que é construída, né, pelos vários operadores e intérpretes, pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, pelo cidadão, pelos próprios artistas que, de alguma forma, cristalizam determinadas percepções do direito, ela é mais promissora hoje em dia? Uma ideia, um paradigma do direito em rede é melhor do que o paradigma da pirâmide? Então, era essa pergunta e essa questão de saber se o contrário do artista engajado, qual é esse nosso artista imparcial, mas ao mesmo tempo autônomo? Muito obrigado. Jaime, achei ótimas as tuas reflexões e as tuas questões. Eu acho que o artista, ele é parcial, assim, né? Ele não esconde isso, ele é alguém que ele se arrisca, né, nessa parcialidade. Mas veja bem, ela é uma parcialidade que ela entra em conflito, ela é uma parcialidade que ela é contraditória, né? Dá um exemplo assim, né? Você tem, por exemplo, tem um poeta que eu gosto muito, que é o Murilo Mendes, e ele é um poeta da segunda fase do modernismo. Ele é um poeta, é o único poeta brasileiro surrealista que a gente tem, assim, né? Eu gosto muito dos poemas dele. E o Murilo Mendes, ele é assim, pessoalmente, né, na sua vida pessoal, ele era católico, assim, fervoroso, né? Assim, ele ia na igreja, né, ia na missa. Você tem cartas dele falando sobre Jesus, sobre Deus, né, e tal. Mas aí você vai olhar para a literatura dele, né, ele vai ter poemas que ele está debochando da Nossa Senhora, né, está debochando, sei lá, de Jesus Cristo, né, ele faz críticas, né, à Igreja Católica, ele faz muito poemas piadas também, né. Então, a religião ali dentro da poesia dele, ela é uma poesia que ela está sendo contestada, a religião está sendo contestada na poesia dele. Então, a postura do artista, mesmo que ele seja engajado, ela é uma postura que ela possibilita essa dialética, né? Ela possibilita esse conflito e essa contradição, né? Assim como diz um outro poeta também, que é o Walt Whitman, ele diz que a frase que ele diz contenho, não, contradigo-me, mas contenho multidões, né? Então, o poeta, o artista, o escritor é aquele que para ele atingir uma certa complexidade, ele precisa ser contraditório, né? Ele precisa desse conflito, dessa tensão, né? Então, me parece que o artista ele precisa ir por aí, porque se ele não tiver essa dialética, esse conflito, né, essa tensão, ele fica na superfície, né? E aí você tem uma literatura que é muito engajada, muito superficial e que não chega onde deveria chegar, né? Ricardo? Perfeito, obrigado. Desculpe, Jaime, desculpe te interromper. Não, só para agradecer, perfeito, obrigado. Tá bem. Eu vou passar para o Ricardo aqui, para que o Ricardo possa coordenar, Jefferson, as perguntas que já recebemos, então, para que ele possa encaminhar contigo os questionamentos e também abrir para que as pessoas possam formular ao vivo aqui as perguntas. Ricardo. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Jaime, muito obrigado pela tua questão. É sempre uma alegria reencontrar aqui os ex-convidados também do Cidadania Cabanelos. E aproveitando, né, se tem um culpado
por o Jefferson estar aqui hoje entre nós, esse culpado é tu, Jaime. Então, realmente, temos muito a te agradecer pela presença do Jefferson hoje aqui no Nossa Cidadania. Jefferson, seja muito bem-vindo. A primeira pergunta, quem vai fazer é o Ikishu. Henrique, abre teu microfone e faça tua pergunta. Obrigado, Rica. Jefferson, eu sei que já foi dito, mas é um prazer muito grande e uma honra te ter aqui conosco. Eu queria fazer, na verdade, 3 observações. A primeira é que eu não pude deixar de notar a caixa da América de Philip Roth ali atrás, na tua estante. Eu também sou um fã muito grande do Philip Roth, tem a mesma caixa e daria para fazer um Cidadania certamente só sobre Philip Roth e a justiça. É verdade. Eu fiquei muito interessado quando tu mencionaste O Médico e o Monstro, que é uma das minhas novelas favoritas, né? A gente tem uma interpretação meio lugar comum, assim, de que é uma dualidade absoluta e que o Jekyll, de alguma forma, seria o bem puro e que o Hyde seria o mal puro, só que não é verdade, porque o Jekyll não era bem puro. E tudo que ele construiu, e ele próprio fala em determinado momento do livro, que ele só fez o soro para se tornar o Hyde porque ele próprio possuía as vontades que o Hyde só conseguia colocar em prática. A dualidade que o livro traz é a dualidade do próprio personagem. Mas eu queria comentar contigo, porque eu queria muito saber a tua interpretação sobre uma frase para mim que é muito célebre, da segunda parte de Henrique VI, do Shakespeare. O Henrique VI foi uma peça que tem 3 partes, não? 3 partes, e lidam com a vida do Henrique VI, tido como um rei fraco, até desencadear a Guerra das Rosas, né? A Guerra dos 100 Anos, o maior conflito bélico que a Europa já tinha visto até então. Mas tem uma frase do açougueiro Dick, em algum momento, em que, no meio das maquinações de poder e bravatas da nobreza, o povo comum trama uma tomada de poder, e Dick, o açougueiro, em um momento fala que a primeira coisa que eles devem fazer é matar todos os advogados. E muita gente já pensou em matar todos os advogados. Garanto. Não são os mais populares, mas eu já vi várias interpretações do que realmente Shakespeare teria querido dizer com matar todos os advogados. Muitas no sentido de que não, que ele entendia que sem os advogados o mundo ia mergulhar numa anarquia, e que por isso eles tinham feito, ele colocou essa frase. Mas, e outras no sentido de que não tem como um açougueiro beberrão saber que o mundo mergulharia em uma anarquia caso os advogados sumissem da terra. Qual é a interpretação que tu daria no contexto da peça para isso? É uma defesa dos advogados? É uma defesa do Estado de Direito? Ou é simplesmente uma bravata de bêbados? Eu acho que é as 3 coisas, Henrique. Eu acho que primeiro porque a ideia que se tem de poder de um rei, né, é uma ideia que se aproxima muito da ideia de um tirano, né? Se aproxima muito, assim, né? Mais do que a ideia de um ditador, né? Porque um ditador, ele precisa ele precisa dar motivos políticos para fazer o que ele está fazendo, né? Ou seja, ele precisa de aliados, né? Ele precisa disso. Então, os governantes ditadores, eles não chegam a ter o poder que eles têm sozinhos, né? Eles precisam de alguém. O tirano, né? E o tirano geralmente ele tem uma vida curta, né? Porque ele faz as coisas da cabeça dele e não interessa o que os outros estão pensando, ou seja, ele não tem o traquejo político e para ele não interessa ter esse traquejo político, né? E o rei, geralmente, ele tem uma postura muito próxima do tirano. Talvez, daí é só uma suposição, né? A ideia do advogado, ela tem uma ideia de que você pode questionar a verdade, né? Ou seja, é uma possibilidade de questionamento, né? E toda possibilidade de questionamento de uma determinada verdade, ela incomoda, né? Então, se você tem um rei que se aproxima da tirania, ou seja, que é aquele que não
E aí me vem uma outra figura importante que o Shakespeare explora bastante, que é o bobo da corte, né? Quem é o bobo da corte? Né? Ele é aquele louco que ele diz o que ele quer, né? Ele até critica o rei também, né? Ele faz piada com o rei. Mas por quê? Porque ele é o bobo da corte. Mas ele é o bobo, mas ele diz as verdades também, né? Então, há um questionamento ali, mas ele é meio que acobertado ali porque ele passa por um bobo, por um louco, né? Mas ele está fazendo um questionamento. Então, você tem alguém que pensa sobre os argumentos e que é possível olhar a verdade por vários prismas, né? Uma ameaça, né, a qualquer tipo de governo que se coloca como absoluto. Então, me parece, assim, olhando agora, que é uma defesa dos advogados, né, e não só um açougueiro bêbado falando uma bobagem, né? Me parece que sim, que é uma defesa. E pensando no Shakespeare, acho que sim, né? Assim, um autor que privilegia a palavra, o argumento, né? Essa é a leitura que eu faço, né? Eu estou de acordo. Obrigado, Jefferson. Seguindo, então, as questões aqui, o Diego Avelino se inscreveu para a pergunta número 2. Diego, por favor, abre o teu microfone e faça a pergunta. Valeu, Rica. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Jefferson, primeiro é um prazer estar te ouvindo. Sou um fã de carteirinha. Eu comecei a ler o Avesso da Pele recentemente e me pareceu... Logo no começo já me chamou a atenção um estilo narrativo muito sui generis, né? Essa forma como o narrador conta a história, avocando para o próprio protagonista, usando você, eu achei muito fantástico, assim, dentro da realidade da história. Isso que eu nem cheguei na metade do livro ainda, eu já tô com um sentimento de indignação logo nesse começo da história. Eu queria te ouvir um pouquinho o que eu fui dar uma pesquisada assim sobre sobre algumas coisas que tu colocou sobre o livro e tu coloca numa das entrevistas que isso é justamente para chamar o leitor e evocar o pai dentro da história. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse conceito e por que isso mexe tanto com a gente na hora da leitura, assim. Diego, eu quis escrever um livro que eu gostaria de ler, né? E esse livro, eu achava que deveria ter essa convocação do leitor de modo mais imediato, né? E aí, quando eu propus essa estrutura, que é uma espécie de carta, né, mas ao mesmo tempo não e aí eu criei uma ambiguidade, né? Então, é esse você que convoca o leitor e convoca também o pai ao mesmo tempo, porque ele pede a participação do leitor naquelas ações, né? É como se ele estivesse te pegando pela mão e te levando para aquelas... É quase como se você pudesse sentir aquilo que o personagem está sentindo, né? Então, isso foi decisivo, assim, para que eu chegasse nessa estrutura. Porque o leitor, ele já entra sabendo o que vai acontecer. Ele já sabe que o Henrique vai ser assassinado, né? Isso já está na contracapa do livro, não há spoiler. E essa experiência que eu queria, assim, para o leitor, né? Que ele entrasse sabendo dessa morte, que ele participasse da vida do Henrique e que, ao chegar perto do momento trágico, o leitor se desse conta da injustiça, né, que está sendo cometida com aquele homem negro, né? É como se você tivesse ali uma identificação e uma empatia com aquela vida, né, de tal modo que você ficasse indignado então, como é que é isso, então? Ele vai morrer mesmo, né? Sim, ele vai morrer, né? Porque é isso que acontece com grande parte da população negra. Então, é um modo de causar uma empatia, né? Uma identificação mais profunda, né, com esse personagem. E realmente muito, muito impactante mesmo. E dá para ver desde o começo que isso funciona mesmo. Jefferson, eu queria aproveitar essa questão feita pelo Diego e fazer uma pergunta minha mesmo, aproveitando essa questão da estrutura narrativa.
Teus personagens dos teus 3 livros são jovens. O João do Beijo da Pele tem 11 anos, em Estela, a personagem tem 16 anos, e o Pedro do Avesso da Pele tem 22, mas mesmo assim ele se utiliza das memórias afetivas de infância dele para narrar este livro. Existe uma razão para isso, esses narradores serem tão jovens? Qual a razão da juventude desses narradores? Eu acho que tem a ver primeiro com a minha idade, com a minha experiência, né? Quando eu escrevi o Beijo na Parede, estava chegando aos 30 anos, e aí eu não tinha muita experiência de vida, né? E aí, qual é a maior experiência que você tem, né? Da infância. E eu já tinha um distanciamento também para poder tratar da infância. E também, o narrador infantil, ele é um narrador que ele... o leitor acredita mais nele. Porque a gente tem o imaginário de que as crianças são honestas, que elas dizem a verdade, além da ingenuidade também, né, misturada com alguém que está aprendendo as coisas no mundo, ou seja, tem a ideia desse romance de formação, né, então ele vai se formando enquanto conta a história. E isso me agrada muito, assim. E aí depois eu tenho uma adolescente, né, no Estela Sem Deus, ela tem 13 anos, depois eu conto até os 16 anos dela, que também vai causar essa empatia também no leitor, né? Ou seja, é uma menina negra que quer ser filósofa e que também está se formando enquanto ser humano, né? Enquanto mulher também, né? Então ela vai falar sobre questões da sexualidade e tal. E aí eu chego no Henrique não, no Pedro, né? Que é o narrador do Avesso da Pele, que é um rapaz de 22 anos, que também está se formando, assim, ele está aprendendo as coisas enquanto está narrando as histórias, mas ele já é um rapaz que é leitor, ele tem acesso aos bens culturais, ele faz parte de uma classe média, então já é diferente, né? E eu tenho um distanciamento também, eu estou com 44 anos, né? E eu tenho um distanciamento de um rapaz de 20 anos. Né? Então, algumas coisas que são colocadas ali, né? E essa é uma estratégia assim também que eu coloquei, porque se essa história fosse narrada pelo Henrique, que tem 54 anos, talvez eu pudesse incorrer em algumas inconsistências, né? Em algumas inverossimilhanças. E aí eu coloco um narrador de 22 anos que pode fazer determinados julgamentos porque ele tem a idade que tem. Né? Então, na verdade, uma estratégia assim para conseguir narrar uma história de modo que ela pareça verossímil. Né? Talvez eu consiga escrever a história de um homem de 50 anos, narrada por ele mesmo, quando eu tiver com meus 80. Aí eu acho que eu vou conseguir fazer esse tipo de narrativa. E assim, quando as pessoas me perguntam, Jefferson, o que eu tenho que fazer para escrever um livro? Eu tenho ideias na cabeça e tal. E eu sempre digo assim, você tem que viver. Tem que viver, tem que viver experiências, tem que viver coisas novas, diferentes, se arriscar, né? Porque são essas coisas que vão te constituir enquanto pessoa e que vão te dar material para que você possa depois elaborar isso e escrever. Então, a primeira dica é essa, né? Você tem que viver. Jefferson, só te agradecer pelo livro, realmente é um livro tocante, muito contundente, me tornei um fã do Avesso da Pele, só tenho a te agradecer. Nossa próxima pergunta, não sei se vem da órbita estelar, através da Sprotna 4, ou se está navegando através dos mares do mundo com a sua esbórnia, mas Ike Gomes, abre o microfone que a pergunta é sua. Tudo bem, muito prazer, Jefferson. Eu ainda não li teus livros, mas vou buscar loguinho. Eu achei muito interessante as tuas colocações aí. E eu queria saber, uma das colocações que tu trouxesse é a respeito da figura de Xangô na mitologia afro, sobre a justiça, né? E aí tu trouxesse a imagem da justiça
que se tem, que é a imagem oficial da justiça que se tem, que é aquela estátua ela remete uma cultura grega, assim, parece, né? Aquela balança com figura, os olhos vendados e a espada. O Xangô também tem o machado, né? Também é uma arma de impor a justiça, né? Existe algum descompasso entre essas figuras? Quero saber assim, se existe no Xangô algum traço da justiça que não se vê na justiça oficial, porque às vezes assim que a justiça oficial não esteja deixando espaço para algum traço que o Xangô traga. Isso que eu queria... foi a pergunta que me veio. Assim. Ike, bom, primeiro expressar aqui minha admiração pelo teu trabalho. Te acompanho há muitos anos e é um prazer te ver aqui e conversar com você. Então, eu acho que a gente tem que tomar assim um cuidado, né? E eu que trabalho com literaturas africanas e portuguesas, né? Eu tenho trabalhado isso no meu doutorado, para a gente não idealizar nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, eu tenho trabalhado e pesquisado sobre a representação do pai nas literaturas africanas e portuguesas. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer uma idealização, assim, né? Parecia que o pai africano, ou a representação do pai africano, era melhor, né? Ou seja, parece que esse pai ele era mais coletivo, ele não causava traumas dos filhos, né? Diferente do pai ocidental, que é um pai trágico, é um pai causador de traumas. Vocês vão encontrar aí vários livros em que o pai é sempre um vilão, né? Dificilmente vocês vão encontrar um elogio ao pai, né? Mas quando a gente vai estudando mais e pesquisando mais, a gente vai vendo que há uma complexidade, né, nisso. E a gente tende também a olhar para as culturas de matriz africana ainda com um olhar ocidental. E aí você vai buscar a ideia de justiça com essa ideia do Ocidente, né? Então, você vai enxergar ali o Xangô com dois machados, né? Tá, mas que justiça é essa aí, que o cara tem dois machados e qualquer coisa ele vai cortar a cabeça das pessoas, né? Sim, tem várias histórias do Xangô de como é que ele vira um orixá, né? Tem uma delas que diz que ele vai no alto de uma pedra, né, numa pedreira, que é o lugar onde o Xangô vive, né? São em pedreiras. Tanto que quando se vai levar oferendas, né, para Xangô, se leva numa pedra grande, né? E aí tem a história do Xangô, que ele pega o machado dele e ele bate com tanta força nesse machado, porque ele estava com raiva, né, de uma guerra que ele tinha perdido, e ele bate com tanta força que desse impacto sai raios, né, da pedra, como faíscas, né? E essas faíscas são tão potentes que elas acabam matando os habitantes da cidade onde ele morava, né? E ao saber disso, ele entra assim numa espécie de pânico, assim, né? Nossa, eu matei metade dos habitantes ali com um acesso de raiva que eu tive, né? Então ele pede perdão para as pessoas que continuaram vivas e para ele mesmo, né? E nesse momento de humildade, de reconhecimento do erro, é que ele se torna um orixá, né? Então, o que dá para a gente entender, ou talvez tirar dessas histórias, né, do Xangô, é que é necessário esse entendimento de que nós somos passíveis de erro e que, ao se dar conta disso, ou seja, ao reconhecer essa possibilidade do erro, você se coloca numa posição de igual ao outro e não de superior ao outro, né? Então, me parece que, às vezes, a justiça brasileira, ela se coloca acima de qualquer coisa, né? Ou seja, é quase um poder absoluto. Um outro exemplo, assim, né? Você vai numa casa de santo de Umbanda, por exemplo,
quando um orixá incorpora em alguém, né, o que acontece? Os filhos de santo vão ali, né, vão bater cabeça, né, para esse orixá. Bater cabeça é se abaixar, né, e tomar o passe. Quando esse filho de santo vai levantar, ele pega as mãos, né, do orixá e beija as mãos do orixá, e o orixá beija a mão também desse sujeito. E os dois levantam. Porque o que significa esse gesto de um beijar a mão do outro? É um gesto de se igualar ao outro, ou seja, ninguém, mesmo que seja um orixá, ele não é superior a quem está ali, né? Ou seja, é uma ideia de igualdade, de horizontalidade, de coletividade, né? Então, ter esse pensamento mais humilde e de entender que eu sou passível de erro, eu acho que é fundamental na hora do julgamento. E não se colocar como um ser onipotente, né, como um ser que extrapola o entendimento do que é justiça, e aí vira abuso de poder. Né, porque eu me coloco no lugar E assim, e o brasileiro é esse, né? O brasileiro é esse cara que se coloca acima de tudo. Né? É aquele cara que, sei lá, eu estou pagando, então eu posso fazer o que eu quero. Né? Ou seja, é a desmedida, é o abuso, né? Porque ele tem experimenta dar um poderzinho para alguém. Né? Experimenta dizer assim, olha, essa cadeira aqui, ela não pode sair daqui, tá? Ninguém pode sentar nela. Agora, experimenta botar alguém ali parado, o que ele não vai fazer, né? É porque ele tem aquele poder de não deixar ninguém sentar naquela cadeira. Né? É isso. Então, é entender que o poder de alguém que julga, ele é um poder de responsabilidade. Né? Ele é responsável por aquilo que ele vai julgar e as consequências disso na vida das pessoas. Né? Então, eu acho que é uma ideia de coletividade, né? E não uma ideia apenas de individualidade. Né? Perfeito, Jefferson. Dando continuidade, então, tenho certeza que os cidadãos aqui presentes não vão se opor. Temos uma pergunta de uma cidadã inscrita. Então, por favor, Fernanda Vinck de Oliveira, abra seu microfone e faça sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem, Jefferson? Seguindo essa linha assim, da necessidade de compreensão, né? Hoje em dia a gente vê que a relação entre judiciário, parte, advogados é um pouco complicada. Assim. O advogado muitas vezes tenta narrar os fatos ocorridos de uma forma que às vezes não é realmente o que aconteceu, né? Em nome da parte. O juiz muitas vezes tem uma dificuldade de entendimento, né? E a parte fica neste limbo, assim, né? Então, a minha pergunta seria, assim, uma dica da experiência com a literatura, o que tu poderia nos indicar, assim, para que essa linha tênue, né? E essa relação pudesse melhor se relacionar, eu diria. Uhum. Eu tenho trabalhado muito isso, né, nas minhas turmas. Eu trabalhava, né, porque agora eu não estou mais na escola, né, mas eu trabalhava com os meus alunos do ensino médio, principalmente com o terceiro ano, que eles já tinham um entendimento melhor, assim, dessas questões, mas eu trabalhava com eles a teoria da argumentação, e aí eu ia lá atrás, né, eu ia lá no Aristóteles, né, no Platão, para ver o que eles falavam sobre isso, né. É claro que lá na Grécia a gente tem uma ideia e um entendimento sobre a argumentação que era muito baseada numa honestidade intelectual. Né? Ou seja, eles acreditavam que era possível você conseguir debater e chegar a um entendimento, ou seja, o debate não é você querer vencer o outro. Né? O debate é você querer chegar no entendimento, né? Numa espécie de verdade. Né? Mas aí, com a filosofia moderna, isso acabou. Não existe mais isso. Então, e quem vai dizer isso é o Nietzsche. Né? O Nietzsche que vai dizer isso. O Nietzsche vai dizer, olha, todos esses filósofos aí que vieram antes de mim perderam tempo querendo definir o que é verdade. Esqueçam isso. Ninguém mais vai definir o que é verdade. É impossível você conseguir fazer isso. Então, o Nietzsche vai propor uma outra forma, que é o quê? É analisar a quem interessa uma determinada verdade. É isso que é mais importante e mais interessante, porque você vai começar a fazer narrativas
que elas não vão levar em consideração essa honestidade intelectual, né? Então, não importa muito qual é o teu argumento. O que importa é o que interessa e para quem que interessa aquele argumento, para quem que interessa aquela verdade, aquela narrativa, né? Então, as coisas estão muito mais complexas hoje em dia, obviamente, né? A gente lida aí com fake news a todo momento, argumentos superficiais, frágeis e que ganham multidões. Então, hoje em dia, infelizmente, é o que eu digo para os meus alunos, né? Muitas vezes não adianta você ter um argumento consistente, um argumento com fontes confiáveis, porque você vai encontrar o fulaninho ali da esquina que ele tem informações do WhatsApp dele, né? E essa informação, ela serve para ele como argumento, né? Então, assim, a dica que eu posso dar, e que, assim, nesses momentos, assim, que são momentos bastante difíceis, né, dentro de uma sala de tribunal, é que, assim, é preciso você, pelo menos, se colocar no lugar do outro, ou pelo menos tentar se colocar no lugar do outro, né? Mas às vezes as coisas são muito rápidas, né? Eu já participei já de audiências de conciliação, e às vezes, assim, eu já vi juiz chegar assim e dizer, tem conciliação já, ou um termo parecido, né? E aí o advogado diz, não temos. Não, então tá, então já passa já para a instrução, nem vamos discutir nada, já vem o próximo. Então, isso. O modo como a justiça brasileira ela tá estruturada, ela faz com que aconteça esse tipo de coisa e muitas injustiças também, né? Muito obrigado pela questão, Fernanda. O próximo inscrito a perguntar, Marcelo Bertuol, por favor, abra seu microfone e faça direto a pergunta. Olá, Tenório, tudo bom? Queria te agradecer por esse tempo conosco aqui. Acho tão bom quanto ler um livro teu, te escutar. E tinha várias perguntas para fazer e tenho medo de alongar muito as respostas, mas não vou deixá-las de fazer. Eu queria que, com relação ao avesso da pele, tu falasse um pouco da relação pai e filho e como foi a tua relação com teu pai, que isso te inspirou para escrever. E também, no cerne ali do livro, acontece um desastre, uma abordagem policial, e tu, de forma alguma, trata o policial ali como um demônio. Ao contrário, às vezes tu até humaniza a figura do policial. Por que tu faz isso? E vou aqui me estender, mas não poderia deixar de te cumprimentar, e também gostaria de saber de ti. Tu fosses um patrono da Feira do Livro o ano passado, que por motivos óbvios aconteceu de forma virtual. Queria que tu falasse também dessa honraria que tu recebeu, qual foi teu sentimento? Bom, eu vou começar pela essa última, né? Foi uma surpresa para mim ter me tornado o patrono da Feira do Livro, né? O primeiro patrono negro, o mais novo também. E, enfim, a feira teve uma proposta também muito interessante, teve uma curadoria, a primeira vez que ela teve uma curadoria, então as mesas foram muito bem pensadas, né? A representatividade também foi bastante importante. Então foi uma experiência muito boa, assim, né? Pena que não teve o glamour, né, de caminhar pela Praça da Alfândega, né, encontrar as pessoas, tal. Mas esse ano já vai ter alguma coisa um pouco mais próxima, assim, né? Já vai ter banca lá na praça, né? Então eu vou poder caminhar por lá e espero ver vocês por lá também. Mas foi uma experiência muito, muito, muito boa, assim, muito interessante. Esses dois assuntos que você levantou aí, que é da abordagem policial, né? Não foi da abordagem policial, foi sobre o pai e filho, e a outra... Tu acaba humanizando a figura do policial. O policial, né? Então, a ideia de humanizar o policial foi justamente dessa complexidade à narrativa, né? Eu não queria colocar, assim, fazer um livro maniqueísta, eles contra nós, né? E eu penso também que o policial, ele é alguém a serviço do Estado. E se ele tem essa ideologia, esse modo de olhar para
para as pessoas negras, é porque isso faz parte de uma visão estrutural, né? Então, quando ele aperta o gatilho, o Estado está apertando o gatilho junto com ele, né? Porque isso faz parte de uma política, né? Uma política de criminalização do corpo negro, né? A todo momento. Então, me pareceu que, para dar complexidade a essa história, eu precisava humanizar esse policial e mostrar que, de certo modo, ele também é uma vítima dessa violência, né? Se a gente for pegar aí as estatísticas de quantos policiais têm problemas psicológicos, quantos deles cometem suicídio, né? É uma taxa bastante alta, né? Então, a gente tem que levar isso também em consideração. E, de maneira nenhuma, eu estou aqui justificando a violência policial, mas é preciso que a gente também olhe para esse lado, né? E a relação pai e filho é uma relação que eu sempre quis escrever um livro sobre pai e filho, mas não no molde ocidental, né? Ou seja, aquele pai que causa traumas, né? Eu quis fazer um filho que, de certo modo, elogia o pai, né? A minha relação com o meu pai é uma relação super esquisita, assim, né? Porque ele foi embora quando eu tinha 1 ano de idade, e eles tiveram uma conversa, ele e a minha mãe, que se ele fosse embora, a minha mãe nunca mais ia querer ver ele, né? E aí ele disse que decidiu ir embora e foi, e de fato eles nunca mais se viram, né? Há 3 anos atrás, a minha mãe teve um sonho e ela lembrou do sobrenome da mulher com quem meu pai foi embora, porque ela tinha esquecido o sobrenome dela. Aí ela pegou esse nome, jogou no Google e achou um telefone. Ela ligou e quem atendeu foi uma moça. Essa moça era a filha do meu pai, no caso, minha irmã, né? E aí a minha mãe me ligou e disse: Jefferson, eu achei o teu pai, né? E quem atendeu o telefone foi a tua irmã. Foi um choque para mim, né? 40 anos depois, encontrar o pai, né? E aí eu liguei para ele, né? E aí conversei com ele, descobri que eu tinha 2 irmãs, né? E algumas sobrinhas. E foi curioso porque quando eu encontrei ele, eu me senti preparado para escrever O Avesso da Pele, né? Porque parecia que eu tinha feito o meu percurso de filho, né? Ou seja, o meu papel de filho tinha terminado ali, né? Quando eu reencontro ele. E aí eu me senti capaz de escrever uma história como O Avesso da Pele, né? Obrigado, Jefferson. Jefferson, desculpa aqui, eu até fiquei um pouco embargado aqui, né, com a verdade das tuas questões. O próximo a perguntar, Paulo Fadel, por favor, abre o microfone e pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Tenor, é um prazer ouvi-lo. Na leitura do Avesso da Pele, a gente se depara com várias referências à música, tipo Luiz Melodia, Itamar Assunção, Racionais, Tim Maia. Eu gostaria de saber se isso já faz parte da sua literatura, a relação música e literatura, ou se coincide as músicas para criar, na criação do personagem. Mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, a música ela faz parte da minha criação literária, né? Eu escrevo muito escutando música e principalmente na parte da criação eu escuto muita música clássica, né? Porque se eu escuto música que tem letra, aí eu fico prestando atenção na letra e me perco, né? Mas a música instrumental clássica me ajuda bastante a escrever. Essas referências que aparecem no Avesso da Pele, elas são preferências minhas, né? São músicas que eu gosto, mas que também ajudam a criar a atmosfera do livro. Então, elas são colocadas em momentos muito estratégicos ali, elas estão querendo dizer alguma coisa, né? Quando elas são colocadas, né? Teve um pessoal lá da Universidade de Princeton, quando eu fui falar para os alunos da professora Lilia Schwartz, que eles gostaram tanto das referências que eles fizeram uma playlist do livro, né, e colocaram lá no Spotify, né?
eu achei maravilhoso, assim, né? Porque eu nem tinha pensado nisso, assim, de reunir num lugar essas referências musicais. Mas elas dialogam com os personagens, né? Elas não aparecem ali gratuitamente, né? Valeu, obrigado, hein? Jefferson, posso te dizer que eu fiz o mesmo também, já montei a minha playlist do Avesso da Pele no Spotify, e aproveitando a autoficção que tu intitulaste, uma fala tua que eu escutei recentemente, aproveitei para ampliar um pouco também, né? Sarah Riene me lembrou uma música do Chico César, o nome de um personagem, né? Então eu inseri nessa lista também, além das músicas que tu cita no teu livro, e realmente já tem uma trilha sonora montada, né? No teu livro mesmo. Bom, dando sequência, então, Karen Ferraz, abre teu microfone e faça a pergunta. Oi, pessoal, boa tardinha. Jefferson, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, hoje. Eu estava conversando com a Carol aqui do meu lado, que vontade de estar numa aula tua, na verdade, de estar num semestre ou de estar num ano inteiro sendo aluna. Eu vou fazer uma pergunta de mãe, de uma menina que está daqui a pouco entrando no ensino médio, e de uma pessoa que, na sua experiência escolar, encontrou nas professoras de literatura, em trabalhos ligados à literatura, um espaço mais bacana para discutir sociedade, para uma expressão artística. Então, eu fiquei muito curiosa com relação à tua experiência, né, em paralelo com todos esses universos que tu foi abrindo, da justiça, da filosofia, da literatura, de como é que isso se cruza com a experiência de um professor, né? Porque me parece que a gente falou um pouco de esperança enquanto a gente ficou tangenciando essas questões, né, de um mundo em que talvez o olhar de justiça seja diferente, seja menos punitivo, né, e tudo mais. Então, uma pergunta bem aberta para trazer um pouco da tua experiência em lidar com essa faixa etária, esse grupo de pessoas, assim, e o que tu percebe até em termos de retorno que tu recebe e perspectivas mesmo para futuro, assim, na tua interação com os jovens. Então, Karen, eu entrei no magistério por acaso, né? Não fazia parte do meu projeto de vida ser professor, né? Eu entrei no curso de letras, só para você ter uma ideia, porque foi o curso que eu consegui pagar na época, assim, né? E a gente está falando ali do início dos anos 2000. Eu entrei na faculdade em 2001, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, e eu tinha pouca informação também. E aí eu entro no curso de letras achando que as pessoas, assim, elas leem Machado de Assis, é o que eu tinha, assim. E aí, quando eu entro no curso de letras, eu percebo que havia um mundo ali, né, que eu desconhecia, né, que eu podia ser tradutor, podia ser revisor, professor, escritor, tinha um monte de coisas ali dentro que eu não sabia. E aí, de repente, eu me vi no momento em que eu precisava pagar a faculdade, né? Eu comecei a trabalhar numa série de empregos, trabalhei como office boy, trabalhei como pizzaiolo, trabalhei em feira livre. Nossa, eu trabalhei um monte de coisas, assim, né? E aí, conforme eu ia fazendo o semestre, né, eu comecei a me habilitar a fazer estágios, né, na área da docência. E aí, de repente, eu fui fazer um estágio numa escola municipal e me colocaram numa turma com crianças do segundo ano do fundamental, ou seja, 8 aninhos. E aí me deram um livro na mão e disseram, você tem que contar a história para esse pessoal aí, né? Vocês imaginem meu pavor, assim, porque eu não tinha assim, muita convivência com crianças daquela idade, né? E aí eu entro assim na sala de aula, sei lá, mais de 30 crianças me olhando, eu com aquele livro na mão, né? Tinha algumas teorias, né, assim, de como se contar a história, mas eu nunca tinha feito aquilo na vida, né? E aí eu comecei pela forma mais errada possível, assim, né? Eu comecei a tratar eles como se fossem nenezinhos, assim, aí era tudo no diminutivo, e aí as crianças me olhando assim com uma cara de quem é esse ser de outro mundo falando desse jeito com a gente, né?
Mas ali foi a primeira experiência para eu entender que eu não precisava tratar as crianças como, sei lá, seres que não tivessem um pensamento crítico, que não percebessem as coisas, né? Ou seja, eu não precisava diminuir o meu discurso em relação às crianças. Eu precisava, claro, modular, né? Mas não diminuir a ponto de achar que elas não sabem nada, né? E aí, depois disso, eu dei aula durante 10 anos na escola pública para alunos da 5ª e 6ª série. Foi 10 anos aí que eu trabalhei com esses alunos. E aí as pessoas me olham assim, né, e ficam pensando, tá, mas como é que você trabalhava com essas crianças assim, calminho desse jeito, né? Como é que era isso? É que assim, eu na sala de aula eu me transformava, né? Assim, a gente subia em cima da mesa, sei lá, pintava as coisas, fazia teatro, assim, eu era bem maluquinho assim, né, para trabalhar, porque era o único modo que eu encontrei para conseguir trabalhar com as crianças. Então, eu posso dizer, assim, com toda certeza, Karen, que eu só me tornei escritor por causa dos meus alunos. Eles me deram muitas coisas, assim, eles me fizeram ser menos egoísta, sabe, de prestar atenção na vida deles, na trajetória deles, nas coisas que eles me traziam, né? Tem algum momento no Avesso da Pele que o Henrique diz que ele precisa mudar porque ele precisa ser influenciado pelos alunos, né? E foi isso que eu fiz, né, enquanto eu era professor, eu me deixei ser influenciado pelos alunos. Muito obrigada. Muito obrigado. Todas as respostas aqui, tu não só responde, né, mas tu nos leva um pouco além. Obrigada. Obrigado. Karen, muito obrigado pela questão, muito bom encontrar, mesmo em tela, tu e a Carolzinha. O próximo a perguntar, César Carreira se inscreveu. César, abre o microfone, faz tua pergunta. Uma boa tarde, Jefferson, uma boa tarde a todos. É uma honra tê-lo aqui conosco. E, primeiramente, eu gostaria de aproveitar o tema e o ensejo para destacar sobre uma obra muito conhecida, que seria O Mercador de Veneza, onde Shakespeare trata da obrigação assumida por um sujeito que não possuía mais bens para pagar o seu credor, e ele refere uma solução pretensamente jurídica, né, na qual o credor ele deveria arrancar um pedaço de carne do devedor, sem deixar ele sangrar, porque tirar uma gota de sangue do devedor não faria parte do acordo firmado por ambos, né? Essa compreensão um pouco forçada assim dos limites da atuação do credor, ela possui na obra, tu acreditas que possui na obra uma pretensão de demonstrar uma forma de justiça, ou seria apenas uma licença literária e poética, se valendo de um arremedo de interpretação, na sua opinião? Desculpa, César, mas acho que eu não compreendi muito bem a sua questão. Assim, você pode reformular ela? Na obra O Mercador de Veneza, certo? Ele tem existe uma obrigação assumida pelo sujeito e ele não possuía mais bens para pagar o seu credor, certo? Esse devedor. E uma das soluções dele seria arrancar um pedaço da carne do devedor sem deixar ele sangrar, certo? Porque se tirasse uma gota de sangue do devedor, isso não faria parte do acordo entre eles. E esse final, essa solução que o Shakespeare deu para a obra dele, tu acreditas que ele realmente pensou em uma solução jurídica para o problema, ou seria muito mais algo envolvendo uma licença literária e poética dele para finalizar e dar uma romantizada nesse final atribuído por ele? Nossa, César, é uma imagem assim muito forte, assim, né? Porque você tem uma violência envolvida, né? E fazia parte ali da Idade Média e também no século XVI, talvez no XVII, essa ideia de você mutilar, né, alguém, ou mutilar um ladrão, por exemplo. Tem um quadro que vocês devem conhecer do Rembrandt, que é aquele quadro Aula de Anatomia. Sabem qual é aquele quadro? Que é um corpo assim, né? E aí tem vários estudantes de medicina e tem um médico que parece ser o professor deles, né?
se vocês forem perceber, aquele braço que está ali aberto não é dele, né? Não é do cadáver, né? Tipo, provavelmente aquele sujeito ali deveria ter sido um ladrão que deve ter tido o seu braço decepado e aí colocaram um outro braço ali para compor o corpo, né? Mas é uma lei do olho por olho, dente por dente, mas me parece que o que o Shakespeare coloca aí é a possibilidade de você não ter uma desmedida, né? E não transformar a justiça em vingança, né? A justiça, ela é essa tentativa de você restabelecer o equilíbrio, né? É você voltar ao que era antes. É aquilo que o Édipo, o rei, faz quando ele se pune, né? Quando ele se cega, né? Com o punhal, né? Porque ele percebe que ele fez um erro. E assim, só um parênteses aqui, é interessante a gente pensar na figura do Édipo, porque ele se aproxima muito das culturas de matriz africana. Por quê? O Édipo, ele é aquele sujeito, por que ele se pune? Ele se pune porque ele tem medo que uma praga ou alguma coisa mais séria aconteça com a população, né? Então, veja, ele se pune depois que ele vai no oráculo, e o oráculo diz para ele, olha, você matou o seu pai e casou com a sua mãe, né? E é por isso que você está perdendo as guerras, é por isso que o seu povo está desse jeito. Então, ele vai se punir em prol de uma comunidade, né? Da coletividade. Então, me parece que a justiça está muito mais próxima disso, né, dessa ideia de coletividade, do que de uma desmedida ou de uma espécie de vingança, né? Então, essa partezinha aí do Shakespeare me parece que tem a ver com uma ideia de justiça, ou seja, nada mais, nada menos. É isso aqui que deve ser cobrado, né? Jefferson, seguindo aqui então, em um dos trechos mais emocionantes do teu livro, O Avesso da Pele, o Henrique, que é um professor de literatura de uma turma de EJA, né, para chamar a atenção dessa turma, diz que vai levar na próxima aula um assassino de 2 pessoas para falar com eles. E a partir daí ele consegue a atenção dessa turma, né? E na outra aula, então, ele apresenta Crime e Castigo, apresenta o personagem Raskolnikov, não sou bom, meu russo é horroroso, mas fazendo então essa relação, né, esse link, né? O nosso evento hoje aqui, desculpa, Jefferson, tem como temática a justiça e a literatura. Crime e Castigo, assim como outra obra clássica que trouxe no início da tua fala aqui, Grande Sertão Veredas, falam sobre esse importante tema, né? A trazer para o chão, né, essa alta literatura, na maioria das vezes eurocêntrica, né, é uma forma de tu, Jefferson, aproximar a turma do EJA, os Grandes Sertões Veredas, da nossa cultura, da nossa sociedade? Sim, e o Crime e Castigo, ele tem alguns elementos que se encaixam naquilo que o professor Henrique queria com aquela turma, né? Porque, assim, a gente tem ali um personagem, né, que é o Raskolnikov. Ele é um rapaz de 22 anos, não tem muita experiência de vida, que não tem dinheiro, né? Ele vive do dinheiro que a mãe, de vez em quando, dá para ele e das joias que ele vai vendendo, que são herança de família, né? E é um sujeito que parou de estudar, né? Porque você sabe que naquele tempo tinha que pagar a faculdade, não tinha faculdade pública. E aí ele é um rapaz de 22 anos, perambulando pela cidade de São Petersburgo, né, e maquinando um crime, né? Ou seja, ele é um nem estuda, nem trabalha e está ali pensando em matar alguém, né, para roubar. E aí o Henrique se dá conta disso e pensa, bom, esse personagem aqui tem a ver com a realidade daquele pessoal que tá ali, né? Então, trazer a literatura para o chão, essa alta literatura, é você encontrar esses pontos de contato, né? Porque a boa literatura, ela não fica na Torre de Marfim. A boa literatura, ela tem que se aproximar da gente, né? Que nem você pegar o Ulisses, né, do James Joyce, que
uns consideram um livro super difícil de ler e tal, mas o que está tratando ali o Ulisses do James Joyce? São coisas mundanas, são coisas do dia a dia, né? Não tem nada além disso, né? Mas ela é colocada de um modo que faz com que a gente se afaste dela e que só os eleitos, né, podem ter acesso a essas obras. E agora eu me lembrei de um personagem do Crime e Castigo, que acho que vai interessar a vocês, que é o Porfírio. Né? O Porfírio, ele é o juiz e, ao mesmo tempo, delegado, que vai investigar o Raskolnikov. Né? Ele que vai investigar os crimes, né, do Raskolnikov. E é interessante porque, naquele tempo que havia czares, né, na Rússia, havia esse cargo, né? Ou seja, o juiz que também investiga, né? Vocês conhecem alguém assim recentemente que fez isso no Brasil? Ou seja, aquela pessoa então que ela julga, mas também ela colhe as provas, né, para poder julgar, né? Mas é um personagem bem interessante assim, porque ele faz ali uma questão psicológica ali muito interessante. Então, ao levar o Crime e Castigo para a sala de aula, ele está fazendo isso, né? Ele está aproximando os alunos de algo que parecia impensável, né? Muito obrigado, Jefferson, pela tua pergunta, pela tua resposta. Nós encerramos as perguntas, indo para o encerramento das questões, né? A minha participação eu encerro por aqui. Te agradeço demais a tua participação aqui, tua presença, e principalmente por essa grande obra que é O Avesso da Pele. Realmente indico a todos a leitura, de quem ainda não leu esse livro. Corram até a banca, até a livraria mais próxima, de preferência uma livraria de bairro, né? E devorem O Avesso da Pele. Ele merece ser dessa forma consumido. Luiz Henrique, para direcionar o encerramento, então, abre teu microfone aí e faz tua questão. Obrigado, Ricardo. Jefferson, a gente está avançando aqui no horário e é uma pena, né? Mas eu não posso me furtar aqui de duas. Eu vou abusar aqui um pouquinho da tua gentileza, do teu carinho, para encaminhar duas questões. E eu quero me manter ainda no Avesso da Pele, porque foram duas questões que me impactaram, né, na leitura que fiz do livro. E a primeira delas é que se percebe no livro narrativas cuidadosamente entrelaçadas, né? Então, eu te perguntaria, qual é o diálogo que se pode propor em relação a esse conteúdo tão impecavelmente arquitetado na tua obra? Você quer saber como ele se dá, porque nesse entrelaçamento de relações, né, me parece que tu propõe, né, um conteúdo, e eu queria explorar um pouquinho mais, assim, que conteúdo é esse que vem nessas relações entrelaçadas? Bom, o gênero romance, ele te dá a possibilidade de fazer esses entrelaçamentos, né? Ele te dá tempo para fazer isso, né? Que é diferente de um conto ou de um poema, né? Que você não tem muito espaço, né, para fazer isso. E é por isso que eu gosto muito do gênero romance, porque eu gosto dessa ideia da lentidão, assim, de não ter pressa, de você ir construindo aos poucos, né? Quase uma coisa artesanal. E aí você vai entrelaçando vários temas, e uma coisa que eu achei interessante aqui na nossa conversa é que muito me agrada, né? É que a gente não caiu naquela conversa apenas, né? Que é importante, mas a gente não caiu apenas na conversa do racismo estrutural, né? Que é a primeira coisa assim que me falam, né? E aí a discussão gira em torno disso, assim, né? É claro que o livro aborda essas questões, né, do racismo estrutural, mas não é a única coisa que está ali, né? Você tem outros temas que são e que eu considero mais centrais até do que a própria ideia do racismo estrutural, porque o nome do livro é O Avesso da Pele, né? Não é da pele. Então,
O que eu estou discutindo ali é o que está anterior à pele. O que eu estou discutindo ali é as relações familiares, é as relações conjugais, é uma crítica à psicanálise, é uma crítica à educação, é uma homenagem aos professores, é uma declaração de amor aos livros, à cultura, ao conhecimento. Então, e isso só é possível, né, construir todas essas relações a partir desse trabalho artesanal, de paciência, de saber esperar o momento do texto, de não atropelar as coisas, né? Então, é por aí. Perfeito. E eu queria, então, já que tu citou essa questão do livro e também ainda ficando na temática que está abordada, eu queria comentar contigo, aliás, eu queria que tu comentasses, né? Eu vou me permitir aqui uma leitura muito rápida de uma passagem que está na página 61 do teu livro. E que ela foi, inclusive na entrevista que tu desses junto com o Paulo Scott ao Pedro Bial, ela foi trazida no contexto da entrevista. Então, eu queria te ouvir, né, sobre ela. E o texto diz o seguinte, eu abro aspas: "Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso", você me disse, "preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos." Isso é impactante, Jefferson. É muito curioso porque esse trecho, especificamente esse trecho, ele foi colocado depois que o romance tinha sido escrito. E por muito pouco ele não entrou no trabalho de edição, porque eu ainda tinha muitas dúvidas se o título do livro deveria ser O Avesso da Pele. Né? Eu briguei com o título até o final, até que ele me venceu por pontos, né? Mas ele foi como um título provisório, né, para a editora, porque, enfim, eu precisava assinar o contrato, né? E aí eu vou pensar num título, vai O Avesso da Pele, assim, não foi nada muito planejado. E conforme o livro foi sendo escrito, começou a ficar incontornável que não fosse esse título, né? E aí terminei o livro, foi para a editora, né? Eles, enfim, fizeram as anotações e tal, e aí na releitura do livro eu senti falta de alguma referência mais direta, mais explícita ao título, né? E aí foi quando eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu filho, na época ele tinha 5 anos de idade, e eu tinha comprado para ele uma adaptação do Grande Sertão Veredas para crianças, que tinha umas ilustrações super bonitas, assim, e algumas frases, né, do Grande Sertão, e uma delas era que o sertão é dentro da gente, né? E eu fiquei ensinando isso para o meu filho de 5 anos de idade, fiz ele meio de papagaio, assim, né, fazendo ele repetir a frase, né, e apontando para o próprio peito e tal, sem ele saber qual era o significado disso, né. Mas era a minha tentativa de mostrar para ele que esse sertão que vive dentro da gente, ele é um lugar isolado, né, assim como é o sertão mesmo, ele é um lugar mais longe da cidade, é um lugar de difícil acesso, né, e todo mundo carrega um sertão dentro de si, né? Então, essa ideia de lugar isolado, único, onde nós guardamos os nossos afetos, né, é o cerne do livro, é a grande questão do livro, né? É o que o Henrique está dizendo para o filho. Olha, por mais que queiram te colocar num lugar, você tem que preservar alguma coisa que consiga, né, te livrar dessa prisão, que é essa prisão identitária, né, que é a pele sempre chegar primeiro. E o que o Henrique está dizendo é que não, o que tem que chegar primeiro é o seu avesso.
né? São esses afetos aí que estão aí dentro, porque são esses afetos que nos mantêm vivos, né? Jefferson, queria te agradecer muito e queria propor aqui uma salva de palmas, ainda que virtual, a ti, né? Muito obrigado pela aula, pela maneira carinhosa, pela maneira leve com que tu estivesse conosco aqui hoje à tarde, né? Foi um privilégio mesmo, e acho que posso falar por todos, te receber aqui no nosso encontro, no nosso evento, e realmente já admirava aqui tua obra e agora, né, admiro ainda mais por ter conhecido aqui, ainda que virtualmente, ainda que aqui pelos nossos meios remotos, ter conhecido um pouquinho do Jefferson Tenório, não só professor e escritor, mas o Jefferson Tenório cidadão. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, foi uma tarde e noite excepcional para todos nós. Quero agradecer a todos pela presença e pelo privilégio de nos darem aqui a honra de estarem conosco. Um grande abraço a todos vocês e uma boa semana. Obrigado.